Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Quero agradecer mais uma vez vocês que estão nos assistindo, estarem presentes aqui no nosso evento. Ele está sendo totalmente online, justamente para que vocês fiquem em casa, tá? Estamos iniciando mais um evento da primeira semana de propriedade intelectual da UES. E a semana tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além de falar acerca da proteção da propriedade intelectual, das tecnologias que são desenvolvidas na UES e de outros pesquisadores e inventores que estão participando da nossa programação. Hoje vamos falar sobre cultivares. Quem está interessado em aprender sobre espécies de plantas que foram melhoradas geneticamente? Então, essa palestra foi pensada para você. Façam suas perguntas pelo chat que iremos responder. Antes, eu queria dar alguns avisos para vocês. O certificado de participação do evento será enviado para quem preencheu o formulário que se apresentar, tá? No nosso chatzinho, ok? Não se esqueçam de preencher, gente. Uma vez o formulário encerrado, vocês teriam que entrar em contato com a gente para a gente poder fazer uma reabertura dele de novo, tá? Então, vou fazer agora mais uns pedidos, reforçar os pedidos que nós sempre fazemos, que é o quê? Se inscrever no canal do NIT da Incuba UES, vocês já estão presentes aqui na nossa plataforma, não custa nada se inscrever. Além de se inscrever, eu queria também que vocês curtissem, compartilhassem o nosso conteúdo na nossa programação, que está bem interessante, vocês podem conferir, né? Sigam as nossas redes sociais, que estão passando aqui na tela. Façam um print, se possível, e marquem nos seus stories dos nossos arrobas. Agora vamos deixar de conversa, vocês já viram muito o meu rosto esses dias por aqui, e eu vou passar a palavra para o nosso convidado Genésio. Mas, para quem ainda não conhece o Genésio, ele é doutor em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele possui especialização em administração tributária pela Universidade Castelo Branco, graduação em administração de empresas e em administração públicas, ambas pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é analista da Embrapa Água e Indústria Tropical, aqui de Fortaleza, e ocupa o cargo de supervisor do Serviço de Avaliação e Prospecção de Tecnologias e presidente do Comitê Local de Propriedade Intelectual. Também possui experiências em docência, tendo atuado em cursos de graduação e pós-graduação. Genésio, em nome da UES, do NIT, da Incuba UES, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e por compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre cultivares na Embrapa. Agora é com você. Bom, vamos lá. Espero que o áudio esteja ok. O áudio está ok? Tá ok. Ótimo, que bom. Pessoal, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todo mundo que está online com a gente aqui. Eu sei que sexta-tarde, né, em meio a tantas lives que a gente tem tido aí ultimamente, pós-almoço, não é um horário tão convidativo, né? É um horário que realmente eu sei que quem está aqui é porque gosta do assunto, tem interesse no assunto ou se interessou pela temática. Então, eu quero agradecer verdadeiramente a presença de cada um de vocês aqui. Eu estou vendo aqui no paralelo aqui um chat, né? Tem algumas pessoas que eu conheço. Mandar um abraço para Socorro aqui. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? E várias outras pessoas que vão entrando aí no decorrer da live. Bom, pessoal, antes de começar a apresentação, eu queria falar um pouquinho antes, dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês num evento da universidade que me formou, né? Essa é uma volta que a gente dá na vida profissional da gente que é muito gratificante. Há um pouco tempo atrás, deixa eu fazer os cálculos aqui, estamos em 2020, há 16 anos atrás, eu me formava lá no Itaperi, né? Foi a primeira formatura, a primeira colação de grau do curso de administração de empresas que houve no Itaperi. A minha turma concluiu as aulas lá no César, que era ali pertinho do Banco Central, mas a cerimônia de colação foi lá no Itaperi. E daí em diante o curso ficou todo no Itaperi. Então, não cheguei a estudar no Itaperi, estudei tudo no César. Fiz administração de empresas, fiz administração pública, né? E eu gosto sempre de falar isso, assim, eu nunca pensei em trabalhar na área pública, né? Eu entrei em administração de empresas para trabalhar em empresas privadas, vamos colocar assim, né? E eu não fazia a menor noção da área pública, e para mim você falar em repartição pública, eu tinha na cabeça aquelas visões, assim, de novela, né? Que é um ventilador a meia velocidade rodando,
umas cadeiras vazias, um paletó ali jogado num lado, um telefone tocando, ninguém atendendo. Né? A vida dá voltas. Eu me formei em 2004, a primeira formatura, 2005 eu formei a segunda, que foi administração de empresas e administração pública, na época a UES tinha essa opção. E em 2007 eu entrei na Embrapa. Né? Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, empresa a qual eu não fazia a menor noção de que ela existia quando eu passei no concurso, muito menos o que fazia. Né? Mas eu disse, eu sou administrador, me formei para isso, vou lá para trabalhar na área de gestão. Né? E graças a Deus entrei na Embrapa, estou aqui há 13 anos, me orgulho muito da empresa que trabalho como funcionário, me orgulho muito da empresa que trabalho como cidadão, que é uma empresa pública. E a intenção da conversa da gente hoje é falar um pouquinho, não só de cultivares, sabe, pessoal, mas da importância dessas cultivares para o nosso dia a dia, bem como a importância, o papel que a Embrapa tem, eu não vou dizer importância, mas vou dizer o papel, e a importância quem dá é quem analisa, né, se é importante ou não, mas o papel que a Embrapa tem no desenvolvimento, registro e lançamento de cultivares. Tá? O que é que isso impacta a vida da gente, né? Eu sempre gosto de olhar pelo meu olhar antes de eu entrar na Embrapa. Se eu tivesse sentado aí como vocês estão agora, né, um cara, como o pessoal diz, pinto de granja, né? Eu nasci na capital e fui criado em apartamento, né? Então assim, o que é que eu queria ouvir de alguém que ia falar do setor agro, do agronegócio, né? Então eu tento falar um pouco não só para o público técnico, mas também para o público leigo no assunto específico, para que a gente mostre como essa parte técnica está associada ao nosso dia a dia, né? E como tudo faz muito sentido e a importância de tudo isso conectado, tá bom? Eu não sei, pessoal, como é que está aí com a apresentação. Acho que é o Leonardo que vai jogar aí, como é? Ou é só eu colocar aqui que já foi? Ela já está compartilhada. Já foi? Já Acho que foi, já foi. Genésio, essa Pronto, estou vendo aqui, já apresentação. foi. Bom, então vamos lá. Então, vou falar hoje o tema proteção de cultivares, tá? E aí, pessoal, dentro dessa linha que eu falei para vocês, assim, o que é que cultivar tem a ver com a minha vida, né? Eu que moro na cidade, moro em Fortaleza, uma das maiores cidades do Brasil, e o que é que eu tenho a ver com esse negócio de cultivar, que é uma coisa que é feita lá no campo? Para que eu tenho que aprender sobre cultivares, né? Bom, para a gente falar de cultivar, talvez para vocês verem a importância que as cultivares têm na vida da gente, eu vou mostrar uma foto bastante interessante, que mostra um pouco de como ela participa da vida da gente, né? E aí, creio que todo mundo conhece esse cidadão, um ícone na área de tecnologia, de telecomunicação, né, e de informática, que é o Steve Jobs, e o símbolo da empresa dele é uma maçã, haja visto o nome da empresa ser Apple, maçã, né? E o Steve Jobs trabalha com tecnologia de comunicação, e eu vou sempre frisar isso, que ele trabalha com tecnologia de comunicação informática, porque não são só essas tecnologias que existem muitas outras. E o Steve Jobs, ele usou a maçã como símbolo da empresa dele, tá? Mas além disso, pessoal, eu queria mostrar como a maçã tem a ver com a empresa dele. Todo mundo sabe o nome desse aparelho da empresa, que é o Mac, né? Mac, o MacBook Mac Pro. O Mac é o notebook da Apple, né? Que, na verdade, ele já é um melhoramento deste outro rapaz aqui, que é da minha época ali, né? Do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Esse era o famoso Macintosh, tá? A palavra Macintosh, para a gente, ela pode ser um pouco estranha. Hoje não mais, né? Por causa da Apple, ela popularizou muito a palavra Macintosh. Mas, na verdade, pessoal, o Macintosh é uma cultivar, né? Poucas pessoas, às vezes, sabem dessa informação, mas o Macintosh é cultivar de uma maçã que é muito, ou foi, hoje já não mais tanto, mas foi muito plantada no Canadá e nos Estados Unidos, até a década de 60, 1960, alguma coisa por aí assim, era a cultivar de maçã mais vendida da América do Norte, e
foi por causa da cultivar Macintosh que o Steve Jobs, na verdade, tem um colaborador dele que comia muito essa maçã, gostava muito dessa maçã, e aí ele resolveu colocar o nome do primeiro computador da Apple de Macintosh. Já que o nome da empresa era Apple Maçã, vamos colocar maçã Macintosh, né? Então tá aí, tá? O Macintosh é uma maçã vermelha, ela foi desenvolvida em 1830 por John Macintosh. Macintosh, na verdade, é o sobrenome dele. Ele desenvolveu essa maçã na fazenda da família, em Ontário, no Canadá. E essa maçã passou aproximadamente 130 anos como uma das mais vendidas na América do Norte e Canadá. E com o tempo ela começou a perder espaço para outras cultivares que foram crescendo e aparecendo, né? Então, vocês percebam, pessoal, às vezes falar termo cultivar fica um pouco, né, estranho, distante, mas cultivares estão presentes no nosso dia a dia muito mais do que o que a gente pensa, né? Mas então vamos conceituar o que é cultivar. Só para a gente entender um pouquinho das cultivares, pessoal, essa tela ela mostra bem, vocês tiveram, aí, quem está acompanhando a semana toda, vocês tiveram excelentes palestras e apresentações de vários colegas de instituições bastante renomadas no país sobre os diversos tipos de proteção de propriedade intelectual. Então, só para a gente se situar onde é que a gente está em termos de propriedade intelectual, tá? Você tem o grande eixo da propriedade intelectual, que é direito autoral, programa de computador, propriedade industrial, conhecimento tradicional e sui generis. Dentro de propriedade industrial, você tem patente, desenho industrial, marca, indicações geográficas. Dentro de sui generis, você tem topografia de circuitos integrados e tem cultivares. Ou seja, as cultivares fazem parte da propriedade intelectual, né, que são ações decorrentes do intelecto humano que geram resultados, e esses resultados precisam ser protegidos. Então, a proteção, quando o ser humano começa a trabalhar com vegetais, e ele desenvolve um vegetal novo, e eu vou explicar isso já já para vocês, essa tecnologia ela precisa e merece ser registrada, às vezes protegida, eu vou voltar nesse detalhe já já, para que ela ganhe seu espaço no mercado e sua função para a sociedade. Tá bom? Então vamos lá, o que é cultivagem, né? Afinal de contas, eu estou entendendo, ok, existem diferentes tipos de frutos e tal, mas o que é tecnicamente um cultivar? Vamos então para o conceito legal, tá? Eu vou evitar usar muitos conceitos legais e normativos aqui na palestra, pessoal, na fala da gente hoje, que é para não ficar tão chato, porque existe uma lei específica para isso, e aí a gente não precisa estar aqui lendo lei exatamente, né? Quem tiver mais curiosidade vai lendo as leis com calma. Então vamos lá, cultivar é uma variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior. Então aqui a gente já tem duas palavras-chave. É vegetal, tá? Então o animal não entra aqui, né? Nem micro-organismos. Porque, por exemplo, animais, né? Tem as raças. Então, o cachorro, você tem várias raças de cachorro diferentes. Cada raça daquela é protegida, registrada, tá? A gente está falando aqui do reino vegetal. No reino vegetal, então você tem as variedades de qualquer gênero ou espécie de vegetal superior, que seja claramente distinguível, ou seja, que você olhe para ela e diga, ou perceba quais características naquela planta, tá? Que seja distinguível de outras cultivares daquela mesma espécie ou gênero. E essa distinção tem que ser feita por descritores padronizados. Então, cada espécie vegetal tem seus descritores padronizados, quer seja cor, altura, tamanho, profundidade, folha, etc. Tá? Ela tem aqueles descritores mínimos e aqueles descritores têm que diferenciar aquela cultivar de outra da mesma espécie dela. Ela tem que ter uma denominação própria, a gente vai ver isso. A gente viu com a Macintosh, né? Tem a maçã Macintosh, então ela tem uma denominação própria dela. Ela tem que ser homogênea, ou seja, todas as maçãs... Eu estou falando aqui da maçã Macintosh, mas eu vou dar outros exemplos no decorrer da palestra, tá, gente? Eu estou falando logo da Macintosh porque é o exemplo que eu dei, acho que fica mais fácil. Então, que ela seja homogênea, então todas as maçãs Macintosh têm que ser muito parecidas umas com as outras, e tem que ser estável, ou seja, por várias sucessões de plantações seguidas que eu faça, ela tem que manter aquelas características, tá? Dentro dos descritores dela. E, além disso, ela tem que ser passível de uso, né? Pelo complexo agroflorestal e pela sociedade também.
Tem que estar descrita na publicação essas informações e características dela, disponível para todo o público, bem como tem que informar qual é a linhagem componente de híbridos, né? Quando ela é formada a partir de duas cultivares anteriores que fizeram cruzamento, você tem que dizer quais são as cultivares as quais ela deriva, tá? Então, esse é o conceito legal. Eu acho que deu para a gente trabalhar um pouquinho em cada passo dele, né? É uma variedade, vou resumir agora, é uma variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, que seja claramente distinguível de outros cultivares, conhecidas por margem mínima de descritores, que tenham uma denominação própria, que seja homogênea e estável, quanto àqueles descritores, através de gerações sucessivas, e que sejam uma espécie de passivo de uso, tá? E aqui, pessoal, passivo de uso, por exemplo, né? No Brasil, a gente tem algumas espécies proibidas. Por exemplo, no Brasil você hoje não pode, é proibido por lei você cultivar a cannabis, tá? A cannabis, ela tem as suas variedades? Tem suas variedades. Eu posso cultivar a cannabis independente do fim, tá, pessoal? Não vou entrar aqui nessa questão. Eu posso cultivar no meu quintal? Não posso. E aí eu posso ser preso e tal. A legislação me proíbe. Então, em casos de espécies proibidas, ela não entra nesse conceito de cultivar. Eu não posso registrar aquele trabalho como um cultivar, tá bom? Bom, quem tiver mais curiosidade sobre a lei de cultivares, é uma lei bacana, boa da gente ler, não é uma lei cansativa, é a lei 9.456, de 25 de abril de 97. Então tá lá, tem muitas outras informações bacanas lá, tá? Então vamos passar mais adiante. E aí, pessoal, a cultivar, ela tem, espero que vocês tenham assistido às demais palestras que foram feitas aqui, sobre patente, desenho industrial, né, e outros tipos de proteção, que todos eles você protege, né? No caso da cultivar, existe uma peculiaridade. As cultivares, elas podem ser registradas e ou protegidas, tá? Existe uma diferença. O registro, pessoal, ele acontece quando eu desenvolvo uma cultivar e quero torná-la pública. Eu quero sistematizá-la, eu quero oficializá-la no nosso sistema legal. Então, eu vou lá e registro aquela cultivar. A partir daquele momento, é como se ela ganhasse uma certidão de nascimento, ela existe, né? E aí ela está agora inserida dentro do panorama de cultivares do Brasil, tá? A proteção, ela é opcional. A proteção é para proteger aquele material contra usos indevidos sem a minha autorização, quer seja monetária ou não. Eu posso simplesmente dizer que eu não quero cobrar por aquilo, mas eu também não quero que você use. Mas eu vou disponibilizar para outrem usar, e aí é uma negociação entre particulares que ele pode cobrar ou não, tá? Obviamente tem os casos específicos de quebra, de proteção, etc e tal. Não vamos entrar nesses casos aqui, tá? Mas em curtas linhas é isso. Você tem registro e você tem proteção. Boa parte das cultivares, elas são registradas e protegidas. Outras não. E aí eu vou falar para vocês quais são essas que não são, tá? Bom, ou quais são não. Na verdade, o porquê que elas não são, às vezes, né? Então, vamos lá. Qual o direito, pessoal, que a gente tem quando eu protejo ou cultivar? Vamos supor que eu seja um agrônomo, né? Geralmente isso é feito por agrônomos, porque é um trabalho bastante técnico especializado. E suponhamos que eu seja um agrônomo e registre, desenvolva um cultivar e queira registrá-la. Quais são os direitos que eu tenho? Primeiro, eu posso impedir que terceiros reproduzam, né, como eu falei, aquela cultivar sem a minha autorização. Eu posso oficialmente oferecer à venda, tá? E aqui é uma coisa muito interessante, pessoal, porque assim, se eu desenvolvo um cultivar e não registro, ela não pode ser comercializada, porque ela vira uma mercadoria. E para ser mercadoria, eu tenho que emitir uma nota fiscal. Para ter uma nota fiscal, eu tenho que ter esse produto registrado. Eu não posso. Imagina um produto com código de barra. Para eu ter alguma coisa no supermercado, ele tem que passar no código de barra, tem que ter uma descrição para dizer o que é o produto. Então, a cultivar ela precisa ser registrada para poder ser vendida, sob pena das penalidades, né? Vou ser redundante aqui, sobre risco das penalidades das leis efetivas, tá? Específicas. E, além disso, eu posso impedir sem uso e tal, a menos que seja para uso próprio.
Então, vamos supor, eu desenvolvo um cultivar de orquídea e a Beatriz, que está assistindo a gente aqui, compra essa cultivar de orquídea para a casa dela, e aí ela quer multiplicar essa orquídea para ter em 2 vasos. Ela pode? Pode, não tem problema. Ela comprou aquele material é dela, ela pode multiplicar em casa, tá? Para uso próprio ou para fins de pesquisa? Pode, sem problema. Ela não pode fazer uso comercial, tá? O uso comercial, aí ela teria que pagar para mim, no caso, né? Se a gente tivesse essa relação, ela pagaria para mim esse recurso. Bom, a vigência, pessoal, são de 15 anos, tá? A proteção. O registro é eterno. A proteção é de 15 anos. Exceto para videiras, né? Árvores frutíferas, florestais e ornamentais, que é por 18 anos. Por que essas árvores têm essa diferença? Porque são árvores de ciclo mais longo, são plantas de ciclo longo, né? Como o ciclo é longo, a gente tem que dar uma extensão um pouquinho maior para poder ter o retorno financeiro de quem desenvolveu esses produtos. Tá bom, pessoal? Bom, qualquer dúvida, vocês podem ir comentando aí no chat, tá? Do YouTube. A Beatriz vai estar me apoiando aí também. Eu também estou dando umas pescadas aqui pela lateral, tá? E a gente vai batendo um papo, sim. Então, podem ir perguntando. Genésio, beleza. E aí? Qual a importância de registrar e proteger as cultivares para a sociedade, né? E eu separei aqui, pessoal, alguns temas para a gente entender a relevância desse tema para o nosso país, tá? Primeiro, que eu tenho que oficializar a existência daquela cultivar. Então, eu estou dando a ela, como eu falei, uma espécie de certidão de nascimento a ela, né? Segundo, que eu começo a tornar aquela pesquisa, porque a cultivar ela veio de uma pesquisa científica. E agora eu posso colocar na sociedade, possibilitando a comercialização, não só o uso. Ela pode ser livremente comercializada no Brasil, tá? Eu posso impedir usos indevidos, se eu quiser, né? Por alguém que esteja auferindo lucros com a minha cultivar sem que esteja me remunerando para isso, então eu posso impedir que isso seja feito, tá? Eu acabo gerando, pessoal, emprego e renda. Se a gente pensar que as grandes lavouras de grãos desse país trabalham com cultivares, né? Devidamente registradas e protegidas. Então, quando essa cultivar ela é inserida no mercado e ela ganha espaço nesse mercado, ela gera emprego e renda, tá? Além disso, as cultivares, elas possibilitam a ampliação da agricultura em diferentes regiões, tá? Porque você vai ter uma cultivar adequada para diferentes situações, diferentes demandas. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais na frente, tá? Eu posso contribuir para o aumento de produtividade. Eu posso também reduzir o uso de defensivos agrícolas, uma vez que eu tenho cultivares que sejam mais resistentes a pragas e patógenos, então eu preciso usar bem menos defensivos agrícolas. Elas podem ser adaptadas a diferentes condições climáticas. Eu posso atender diferentes demandas de mercado, produção e consumo, né? Por exemplo, vou dar um caso aqui bem específico que todo mundo acho que conhece, né? Você tem hoje em qualquer supermercado uvas com semente e uvas sem semente, né? Então, isso é uma demanda de mercado, tá? Eu tenho demanda de uva para mesa, que é essa uva que a gente compra para comer em casa. Eu tenho demandas de uva para suco, que é outra uva. Eu tenho demandas de uva para vinho, é outra uva. Para espumante, outra uva. Então, percebam, existem demandas de mercado. Eu quero uva para o semiárido, é uma cultivar. Eu quero uva para as Serras Gaúchas, é outra região, outro clima, então tem que ser uma outra cultivar mais adaptada àquela região. Tá certo? Pode até acontecer de uma mesma cultivar se adequar a duas regiões diferentes, mas não é muito comum isso acontecer. Além disso, pessoal, as cultivares, elas atendem um mercado extremamente importante, que são os mercados de nutrição. Por exemplo, quando eu tenho... A Embrapa, hoje, ela tem um trabalho de biofortificação, juntamente com outras instituições de pesquisa, onde são inseridos, são desenvolvidas cultivares enriquecidas com nutrientes que favoreçam a complementação nutricional dos seres humanos. Então, a gente tem, por exemplo, batata doce fortificada, a gente tem mandioca com beta-caroteno, a gente tem uma série de outros produtos, tá? Milho fortificado, feijão fortificado. Por que a gente faz isso? Porque esses elementos, eles estão presentes, principalmente no semiárido nordestino, eles estão presentes na alimentação básica das pessoas. Só que
somente as pessoas com nível aquisitivo mais baixo, elas não conseguem acessar outros alimentos naturalmente mais ricos. Então, o que a gente faz? A gente fortifica os alimentos básicos. E com isso, você melhora a nutrição da população. Melhorando a nutrição, a gente melhora a saúde, né? E aí você diminui gastos com saúde. Então, percebam que tudo está interligado através de uma planta, tá, gente? É muito interessante isso. Então, você tem a parte de cosméticos, né? Hoje é muito comum as empresas de cosméticos utilizarem plantas, né, nas suas formulações, plantas da Amazônia, plantas do Cerrado, plantas da Mata Atlântica, do semiárido, tá? Às vezes frutas. Então, quais são os elementos dessas frutas, plantas, enfim, que eu posso melhorar para serem utilizados em cosméticos, não necessariamente para ser consumido pelo ser humano como alimento in natura? Aí são outras cultivares. Fármacos da mesma forma, biomateriais, a gente tem hoje cultivares de espécies vegetais voltadas para fornecimento de biomateriais. Não é para consumo humano nem animal, mas vai fortalecer aí por exemplo, as espécies madeireiras é o exemplo clássico, né? Mas a gente tem outras espécies vegetais que podem fornecer aglutinantes, podem fornecer lignina e outros produtos que sejam base para materiais de base vegetal. E aí você reduz o uso de derivados de petróleo e melhora o impacto ambiental, né? Então, percebam, pessoal, toda a riqueza que você tem. Ah, esqueci de falar, tem os combustíveis também, né? Os biocombustíveis, que hoje todo carro no Brasil ele é flex, e todo carro, que eu digo carro de passeio, né? Ele é flex, e aí você consegue utilizar tanto gasolina quanto etanol, e o etanol é um combustível verde, tá? Bom, então vamos lá. Beleza, legal. Eu já entendi que existem as cultivares, eu já sei o que é que são, já sei que a Apple gostava muito, o pessoal da Apple gostava muito da Macintosh, né? Já sei disso também. Entendi como é que eu protejo, como é que eu registro, legal. Entendi como cultivar, ela tem seu lugar na sociedade, porque ela contribui com uma série de benefícios para a sociedade. Tá. Mas quais são os impactos das cultivares, por exemplo, para o Brasil? A gente sabe, pessoal, que o Brasil hoje, ele é conhecido como a grande fazenda do mundo, né? A gente a gente produz não só alimentos para a nossa população, como a gente exporta alimentos, né? Deixa eu só fazer aqui uma pausa, tá? Isso, Roberto Caracas, a cultivar tem que ser estável, homogênea e nova. Obrigado, exatamente. Se você já tiver uma cultivar que já tenha outra igual, né, assim, ou muito próximo, você não vai poder registrar. A Valéria Gelli, você me perdoe se não for a pronúncia correta, está dizendo aqui, eu posso registrar uma linhagem de microalga marinha ou só plantas superiores? Microalgas marinhas, ela não está inclusa na lei de cultivares, tá? E aí, espécies de microalgas marinhas, eu vou ficar te devendo, mas eu vou verificar e te retorno sim, tá? A gente trabalha mais lá com frutas e grãos, e acaba que a gente não... Você me pegou, fez uma pergunta excelente, Valéria. Vou verificar e te dou a resposta sim. Por favor, me cobre, tá? Bom, então vamos lá, voltando aqui. Já li as perguntinhas que apareceram. Quais são os impactos? Né? Eu falei que o Brasil hoje é a grande fazenda do mundo, exporta alimentos para o mundo inteiro, né? Mas não foi sempre assim, tá, pessoal? Apesar de Peru Vaz de Caminha ter chegado aqui em 1500, e ter dito, olha, vamos para o Brasil, que lá é uma terra que se plantando tudo dá, né? Nem sempre foi assim. Macroalga. Tá, me cobre, Valéria, por favor, viu? Eu confesso para você que não é o tema que eu domino tanto, mas a gente vai atrás e te dá essa informação, sim. Vamos voltar, pessoal, nos anos 70, né? Quem era o Brasil nos anos 70? Anos 70, pessoal, o Brasil estava aí se consagrando no futebol, né? Com o tricampeonato, o Pelé se consagrando como um dos grandes jogadores da história, né? Até hoje é um grande ícone. Silvio Santos já fazia sucesso naquela época, né, com seus programas de auditório e popularizando os programas de auditório para todo o Brasil. Você tinha uma grande corrente aí falando de movimentos musicais, tanto no Brasil quanto fora dele,
né? No Brasil você tinha MPB, tinha Jovem Guarda, e vários outros movimentos, né? Fora do Brasil também, a época do Black Power. E você tem também a liberdade dos jovens, né? Foi a grande época de liberdade dos jovens, de sair das suas casas, de serem livres, né? O próprio interrelacionamento pessoal, ele ganhou amplitudes com métodos contraceptivos, então os jovens começaram a ser mais livres, né? Esses eram os anos 70. Mas aí, pessoal, no Brasil tinha um pequenino detalhe que fazia uma grande diferença. A gente não tinha, na década de 70, alimento suficiente para alimentar a nossa população. Eu não vou entrar aqui na questão de distribuição de alimentos, tá? Distribuição é um problema que a gente tem até hoje. Mas na produção, na época, a gente não tinha produção suficiente para... Eu vou chegar lá, Catarina Salles, tá? Já que eu respondo. Então, a gente não tinha produção suficiente para alimentar a nossa população. Nós importávamos boa parte da necessidade alimentícia da nossa população brasileira, principalmente proteínas e grãos, né? Então, o que foi que o governo brasileiro, na época, fez? Disse, não, então vamos investir para a gente mudar essa realidade, já que em se plantando tudo dá, né? Vamos mudar essa realidade. E aí, em 1973, foi criada a Embrapa, tá? A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, foi criada em abril de 73, com o objetivo de gerar soluções para a sociedade brasileira, voltadas ao agro, né, agropecuária, através de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, tá aí, acabei de ler a nossa missão, né, me antecipei, viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura brasileira em benefício da própria sociedade. Então, esse era o nosso desafio e é até hoje. Então, a Embrapa é uma empresa, pessoal, que ela foi criada com base na ciência, e a gente acredita que é a agricultura que move a ciência. E é interessante essa frase, né? Porque é uma agricultura movida à ciência, né? Essa é a característica principal do Brasil. Apesar da gente exportar commodities muitas vezes, isso não é mentira, isso é verdade, mas aquela commodity, quando ela chega lá fora, que ela vira commodity lá fora, mas quando ela está sendo cultivada aqui dentro, ela é um produto tecnológico, né? Porque você muda condições, adequa condições para que a agricultura consiga produzir o que a gente produz hoje, tá? Além da Embrapa, pessoal, é muito importante destacar que o governo também, na época, o governo federal, de então, fez um investimento muito forte na parte de assistência técnica rural, na ampliação, vamos colocar assim, das universidades, tá? Da extensão rural e do sistema de pesquisa estadual, tá? A Embrapa hoje trabalha com pesquisa federal, mas na época também o governo incentivou as unidades de pesquisas estaduais, já que cada estado tem suas demandas específicas, né? Então, vejam que tem todo um arcabouço, todo um ecossistema, uma palavra que a gente usa muito hoje, né? Para viabilizar o desenvolvimento da agricultura no Brasil, que até então era deficitária. Estamos falando de 73, 47 anos atrás, tá? Então, foi o que aconteceu. Foram capacitados cientistas, né, universitários, assim como boa parte, eu acho que está assistindo a gente aqui agora. Os universitários foram incentivados a serem capacitados para serem pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora. Houve muita capacitação fora, já que o Brasil, na época, não tinha tanta oferta de curso de nível de estrito sensu, né? E então foram cientistas treinados no mundo todo, e quando eles eram treinados, eles foram distribuídos por todo o Brasil, tá? Tipo assim, vão e resolvam um problema do Brasil. A gente capacitou vocês, agora a gente quer resultado, né? E aí, pessoal, deixa eu só dar um panoramazinho para vocês, tá? Em 1977, eu falei que a Embrapa foi criada em 73, né? Em 1977, a área cultivada do Brasil era de aproximadamente 37 milhões de hectares. A produção de grãos girava, na época, em torno de 47 milhões de toneladas. Grãos aqui vocês entendam basicamente por milho, arroz, feijão, soja, né? Café, tá? Ok, então a gente tinha essa realidade. Começou-se a implementar tecnologias não só de cultivo, mas de cultivares, né?
que são as espécies vegetais adaptadas para as diferentes demandas e necessidades da agricultura e do mercado. E o que foi que aconteceu, pessoal, com isso? Em 2017, 40 anos depois aí desses dados, né, que a gente tem, a produção do Brasil, a área saiu de 37 para 61 milhões de hectares, tá? Vocês percebam que nem dobrou a quantidade, né? Mas a produção, ela saiu de 47 milhões para 238 milhões. Ou seja, a produtividade, que é a relação entre produção e área, aumentou em 500%. E isso a gente só consegue com tecnologia. Existem várias tecnologias envolvidas nesse processo, tá? Mas, com certeza, as cultivares possuem um papel fundamental para todo esse processo. Claro que aí você tem tecnologias de solo, tecnologias de cultivo, de irrigação, de colheita, pós-colheita, etc., de controles de patógenos, né, de pragas, mas com certeza as cultivares tiveram um papel fundamental nesse processo aí, tá? Então a gente ampliou em 500% em 40 anos a nossa produtividade de grãos no Brasil, tá? Então hoje, pessoal, a agricultura brasileira, ela é baseada em mais de 300 espécies diferentes, cultivadas comercialmente e enviadas para todo o mundo, tá? Hoje você tem em torno de 350 produtos que o Brasil exporta da área, só da agricultura, né? E que chegam a mais de 200 mercados diferentes do planeta, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto isso representa no Brasil, hoje o Brasil, que é o maior produtor do mundo, né, um dos maiores produtores de grãos, carne, frutas, essa produção internamente ela corresponde a 21% do nosso PIB, isso em 2019, tá? E ela consome em torno de 20% da nossa força de trabalho. Então o Brasil é agro, né? Eu não vou usar aquele jargão, né? Mas o Brasil é agro, tá? Sem agro é tudo. Então, 2019, por exemplo, a nossa safra foi de 240 milhões de toneladas de grãos, produzimos 41 milhões de toneladas de frutas, 33 bilhões de litros de leite, e aí tem as partes de carnes também, que não é o alvo da nossa conversa hoje, mas também está associado às cultivares, porque a alimentação dos animais, né, 27 milhões de toneladas de carne, tá? Então, a gente só conseguiu esses resultados, só consegue esses resultados hoje, graças à tecnologia, muita tecnologia e tecnologia aplicada. E para que essa tecnologia seja aplicada, se for, por exemplo, melhoramento genético, são as cultivares. Daí a importância de você desenvolver e registrar e comercializar cultivares para os mais diferentes tipos de demanda. Hoje, 1 em cada 4 produtos do agronegócio no mundo é brasileiro. A gente, então, tem 25% dos produtos que circulam no mundo no agronegócio, tá? Hoje, a produção agropecuária em 2018, ela gerou um valor bruto de produção, o VBP, de em torno de 164 bilhões de dólares. Então, percebam, né? Assim, o agro realmente é algo que é uma das massas aqui do Brasil, né? Exatamente, João, né? Pessoal, as perguntas chegam um pouquinho de atrás aqui do YouTube, tá? Mas eu estou lendo aqui vocês. Agrotec, Agropop, Agrotudo. E aí, pessoal, vamos lá. E a Embrapa, né? A Embrapa hoje, pessoal, ela tem 43 unidades subdivididas, espalhadas em todo o território nacional, tá? Nem todos os estados têm Embrapa, notadamente Rio Grande do Norte e Espírito Santo. São as duas únicas unidades da federação que não possuem Embrapa, o que não quer dizer que a Embrapa não tem atuação nesses territórios. Tem, porque nós somos federais, não somos estaduais, tá? Mas aqui é um simples exemplo de produtos que a gente trabalha. Então, assim, hoje eu posso garantir para vocês que é completamente impossível você não ter tido contato hoje, dia 7 de agosto de 2020, com nenhum produto que tem alguma coisa com a Embrapa. Quer seja no óleo de soja que você consumiu no almoço, nos produtos do almoço, quer seja nas suas proteínas animais que você consumiu, no leite, no trigo, do pão, né? No cafezinho que eu estava tomando agora aqui, né? Que o meu acabou, ou naquele nosso famoso prato brasileiro, que tem hortaliças, tem um arroz e um feijão, tem ovo, tem batata, né? Tem uma carne, tá? Tem uma proteína animal. Então, a Embrapa está presente em diversas áreas do setor produtivo. Eu posso dizer que praticamente quase todas elas, tá? Sem falar do nosso caju, né? Eu vou segurar um pouquinho o caju aqui, porque eu vou falar um pouquinho mais dele já já.
Aqui, pessoal, tá. E, Genésio, o que a Embrapa tem trabalhado com cultivares, né? Então, vamos lá. A gente já falou, só para voltar um pouquinho aqui, já expliquei para vocês o que são cultivares, o conceito delas, para que servem, a importância de serem registradas, a importância das cultivares para a economia do Brasil, acabei de falar aqui, né? E hoje a economia do mundo, tá? Para a nossa agricultura, que gera emprego, renda e alimentos, né? E a Embrapa, o que a Embrapa tem contribuído especificamente, né? Olha, a Embrapa, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, somente aquelas espécies que a gente já tem mais de 10 registros de cultivares, tá? Notadamente a soja, sem dúvida alguma, é a espécie vegetal mais trabalhada, né, devido à demanda econômica dela e alimentar, que é fortíssima, não é só econômica, é alimentar também, né? Toda uma base de proteína vegetal para alimentação humana e animal sai da soja, e aí as grandes culturas como milho, arroz, soja, trigo, sorgo e as fruteiras e por aí vai, tá? Hoje, a gente tem mais de 1.840 cultivares registrados no Brasil, tá, gente? Então, é por isso que eu digo, é muito difícil que você tenha consumido alguma coisa hoje. Ah, Genésio, eu não comi, eu estou de jejum, né? Eu resolvi fazer jejum hoje. Beleza, se você está usando uma roupa e ela tem qualquer porcentagem de algodão, muito possivelmente o algodão que está nela aí foi um cultivar de algodão desenvolvido pela Embrapa. É muito possível que isso seja o algodão da sua roupa. A não ser que seja uma roupa de fora, né? Aí é mais difícil, tá, gente? Mas, se não, é uma cultivada da Embrapa. E aí, Genésio, tá, vamos lá. Então, só dá uma passada rápida aqui, tá, pessoal? Quais são as áreas macros que a gente trabalha, né? Por exemplo, então a gente trabalha com grãos, já falei bastante aqui de grãos, arroz, feijão, milho, soja, trigo, né? E aqui, hoje é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é dia de sextou, né? Mesmo em casa, mesmo recluso, muita gente faz o sextou em casa. E aí, uma das grandes pedidas do sextou é a cerveja, né? Cerveja gelada, muita gente aprecia. E 90%, pessoal, da cevada plantada no Brasil, ela vem de cultivares da Embrapa, tá? Ou seja, se você for tomar sua cervejinha hoje no sextou, depois da apresentação das meninas, que é depois da minha aqui, né, do Thiago também, da Mariana e outras pessoas muito importantes aí que vêm depois de mim, se depois deles vocês forem fazer o sextou e forem tomar uma cerveja gelada, vocês estão tomando uma cultivar de cevada da Embrapa, tá? Isso é também uma da prova aí de quanto a cultivar está envolvida não só com a alimentação, mas a diversão também, né? Afinal, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Então, cultivar também não é só comida, cultivar também é diversão, tá? Hortaliças, tá, gente? Já falei para vocês que a gente trabalha com hortaliças melhoradas, biofortificadas, mas não só as biofortificadas, tá? A gente também tem outras espécies que a gente trabalha com o melhoramento delas, né? Notadamente aqui as mais trabalhadas, batata, tomate, melancia, alface, cebola, cenoura, e por aí vai, tá? Então, que é um elemento importantíssimo na nossa alimentação, né? Aquele prato brasileiro, feijão, arroz, batata frita, salada e uma proteína, a hortaliça está ali na salada, presente em todos os lares brasileiros, né? Falando de frutas, né? Hoje a Embrapa tem mais de 380 cultivares das mais diversas frutas consumidas no nosso Brasil. E aqui, pessoal, eu vou fazer um parêntese, tá? Hoje, eu falei que a gente tem problema de distribuição de alimento. Ainda tem, sem dúvida alguma. E desperdício também. Mas de produção, a nossa produção no campo, ela é mais do que suficiente para nos alimentar. E uma das consequências disso, pessoal, quando eu era criança, eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Quem assiste minhas palestras já está cansado de ouvir essa minha frase. Mas quando eu era criança, maçã era remédio, né? Maçã era uma fruta cara, não era uma fruta regional. Falando da maçã do Steve Jobs, né? Inclusive aqui, da Macintosh. Maçã era remédio. Você comia maçã, geralmente, quando você estava ali com dor de barriga, comia maçã, guaraná, champanhe e creme cracker, né? Que era para dar ali uma alimentaçãozinha básica. Não sei se na casa de vocês era assim, na minha casa era assim. Porque maçã era um produto caro, era um produto inacessível, não tinha em todo canto, né? Hoje, pessoal, eu diria que seguramente você encontra, não vou dizer todas para não ser desmentido, tá? Mas quase que todas as frutas que você compra no supermercado hoje, em agosto de 2020, você vai achar em setembro, vai achar em outubro, novembro, dezembro, janeiro, tá?
A gente tem esse probleminha ainda com o caju, por exemplo, que ele dá uma sumida aí no começo do ano, no primeiro quadrimestre, né? Mas as outras frutas, pessoal, a gente encontra, né? Aqui no Nordeste brasileiro, você consome maçã, uva, que são frutas temperadas, de clima temperado, hoje dentro do nosso... Ela pode ter um problema de preço, né? Ok, porque aí a oferta e demanda vai controlar um pouco esse preço, mas a oferta nós não temos problema, a oferta está lá, tá? Então, muito disso por causa das cultivares, né? Então, falei das frutas temperadas, a Embrapa trabalha aí com as frutas temperadas mais conhecidas, né? Notadamente aí maçã, pêssego, ameixa, nectarinas, caqui, figo, marmelo, pera, tá? São frutas temperadas que não só hoje são cultivadas na área temperada do nosso Brasil, que é a área ali que já fica de São Paulo para baixo, né? Clima temperado, como também hoje são produzidas e consumidas, comercializadas e exportadas na região do Vale do São Francisco, em Petrolina, na região de Petrolina, né? Não só em Petrolina, mas outras cidades ali ao redor, que... Sim, eu vou... Ah, não, tá, eu vou falar disso já, João Ricardo, já que eu vou chegar lá. Obrigado pela sua pergunta. Então, hoje, por exemplo, as frutas temperadas, graças às cultivares que nós temos, elas também podem ser cultivadas em ambientes tropicais, como o Ceará, por exemplo, né? Que é bem diferente das condições do sul do país, e mesmo assim a gente consegue produzir uva, maçã, morango, né? Então, graças a essas cultivares adaptadas, tá? As frutas tropicais e subtropicais, e aí a gente está falando da gente, né? Essa região que a gente mora maravilhosa, com frutas como manga, banana, coco, goiaba, acerola, melão, pinha, né, caju, laranja, tangerina, enfim, todas essas frutas que eu falei, pessoal, a Embrapa já trabalha e já lançou cultivares dela, tá? Então, hoje, se você comprar qualquer uma dessas frutas no supermercado, sabe que você está comprando uma cultivar, muito possivelmente desenvolvida pela Embrapa. Nem todas são, mas muito possivelmente sim, tá bom? Beleza, Genésio. Legal. Entendi que a Embrapa é uma empresa bacana, grande, né? Trabalha muita coisa do Brasil, legal, dos grãos ali, soja, né? Milho, tudo mais, algodão, biocombustíveis, legal. Você falou das fruteiras, mas aqui no Ceará, vamos falar da gente aqui, né? Vamos falar, eu sou cearense, né? Vamos falar do nosso sertão. O que a Embrapa tem feito pela gente, quando a gente fala em termos de cultivares, né? É algo que é presente na nossa sociedade ou é algo ainda distante para o nosso agronegócio, né, o nosso setor agropecuário? Bom, aqui em Fortaleza, pessoal, eu trabalho na Embrapa Agroindústria Tropical, tá? Então a gente trabalha tanto a parte de agro como indústria, né? Como o próprio nome está falando. De espécies tropicais, né? As temperadas ficam lá para o sul do país. E a gente trabalha exatamente, dentre as nossas linhas de pesquisa, a gente tem as linhas de pesquisa de melhoramento genético e adaptação de cultivares, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos nossos resultados de cultivares nossas aqui do Ceará, que foram desenvolvidas aqui, na verdade, mas que hoje estão no Brasil inteiro. Algumas até já exportadas, né? Por exemplo, o caju, né? Eu vou falar aqui basicamente caju, acerola e saputi, tá? São 3 frutas bastante conhecidas pela gente, elas têm as suas demandas e peculiaridades muito específicas, né? E eu vou falar o que a Embrapa tem contribuído um pouco para isso. Olha, essa imagem que vocês estão vendo é o famoso pé de cajueiro, né? O cajueiro, pessoal, o cajueiro que a gente chama de comum, que é aquele que é livremente cultivado, vamos colocar assim, às vezes pela própria natureza, né, de cultivo extrativista, vamos colocar assim, não é comercial, não mais, ele já foi, mas hoje não mais. É uma árvore muito frondosa, muito bonita. Obrigado, Martônio. Abraço, cara. É uma árvore muito frondosa, muito bonita, e ela tem aí algo em torno de 15 metros de altura, tá? 12 metros de altura, por 15, 12, né, de largura de raio, né, podendo chegar às vezes até um pouco mais do que isso, mas de raio são 10 a 15, né, vai algo em torno disso, tá? Então, se você pegar o diâmetro, né, tá 30 metros, 30 e poucos metros. Então, é uma árvore muito bonita, muito frondosa, dá uma
uma sombra maravilhosa. Beleza. Agora vamos pensar em termos de fruticultura, né? Fruticultura comercial. Imagine o cajueiro como uma unidade produtiva. Se você tem uma fazenda de cajueiro, ela depende da produção. E ela vai vir dessa produção dessa árvore. Então, a árvore é uma unidade produtiva. Pessoal, olhando para uma árvore dessa, né, qual a possibilidade de você fazer tratos culturais na copa dessa árvore? Né? Você tem uma copa vasta e alta, larga. Né? Eu não tenho como fazer tratos culturais a 15 metros de altura. Até tenho, né? Mas, assim, é logisticamente muito complicado, caro, arriscado, né? Então, isso acaba facilitando a propagação de doenças, de pragas, de nutrição da planta. A gente tem problemas de nutrição, poda fica mais complicada, enfim. Em termos de unidade produtiva comercial, o cajueiro comum, ele tem lá suas desvantagens para a economia, né, para a produção agrícola. Então, o que foi que a Embrapa fez juntamente com outros parceiros? Né, gente, vamos trabalhar, então, em algo que seja mais factível para o agro do caju, para a cajucultura, né? E aí a Embrapa desenvolveu, juntamente com outros parceiros, o caju anão precoce, né? Essa foto que vocês estão vendo aí, pessoal, tá aí o anão, né? O anão é a árvore, o outro sou eu, tá? Vocês não confundam quem é quem na história. Essa árvore aqui, pessoal, que eu estou do lado dela, esse daí é o Banco de Desenvolvimento da Cultivar BRS 226, que é a BRS de caju anão precoce, chamada de BRS Planalto. Ela tem o nome de Planalto porque esta fazenda a qual eu estou pisando é a Fazenda Planalto, do grupo Cione. Ela fica na divisa, ela fica no Piauí, mas na divisa com o Ceará, ali na região, na divisa do Ceará em Tauá, mas ela fica em Picos, no Piauí, na região, na verdade, região de Pio Nono, no Piauí. Tá? É uma fazenda enorme, belíssima, né? São 46 mil hectares, muito grande a fazenda, e lá foi desenvolvido o BRS 226. E essa planta que eu estou aí foi uma das plantas que iniciou esse processo de desenvolvimento, né? Na época dessa foto, pessoal, essa planta ela já tinha 13 anos. Então já era uma planta madura, né? Não é pequena a planta, ela é madura. Esse é o porte dela, né? Então percebam que eu fiz questão de bater essa foto porque eu tenho o perfil, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho o perfil de um cearense típico, né? Um cearense típico. O que é o cearense típico? Ele é estatura concentrada, né? Então, a minha estatura ela é mais concentrada que a dos outros. Eu tenho 1,60 m, né? Geralmente, o cearense tem pouco pescoço, né? E ele tem braços um pouco mais curtos. Então, essa árvore, ela possibilita para que um nordestino típico, né? Como eu, consiga trabalhar perfeitamente nela, tá? Sem ter que usar, lançar mão aí de muitos utensílios, tá? Eu posso colher o fruto à mão, posso fazer a poda com o pé no chão, sem ter que me esticar muito, nem me abaixar muito, tá? E agora, então, eu tenho uma unidade produtiva extremamente trabalhável em termos de fruticultura. Então, perceba a importância da cultivar, né? Eu saí de uma árvore frondosa, que tem o seu papel na natureza, sem dúvida alguma, mas quando a gente pensa em produção comercial, a gente tem que adaptar as plantas para a alimentação, para produzir os frutos, os alimentos que a gente precisa, né? Além disso, eu consigo ter mais plantas por hectare. Então, com isso, eu adenso ainda mais a produtividade e eu consigo melhorar o espaço disponível para a cultura, tá bom? Bom, além do BRS 226 que fez que eu mostrei para vocês, a gente tem outros 11 clones de cajueiro, tá? Disponíveis pela Embrapa e já amplamente cultivados no nosso Nordeste, principalmente. Os mais conhecidos são o BRS 189. Na verdade, o 189 ele é ainda pouco conhecido. Ele é vermelhinho, gente. Ele é quase uma maçã red, tá? Ele é muito bonito, o BRS 189. Temos o CCP 76. O CCP 76, pessoal, é o mais utilizado hoje. Se vocês forem nos sinais de Fortaleza, nas ruas, verem aqueles comerciantes trabalhando com caju, vendendo caju em bandejinha, um caju mais alaranjado, de tamanho médio, aquele é o CCP 76. Tá? Ele tem um sabor agradável, ele tem baixa astringência, tem uma coloração agradável aos olhos, ele também tem uma castanha boa para a indústria, e ele também tem uma boa doçura para suco. Então, percebam, eu tenho que desenvolver uma planta que ela seja boa para o consumo in natura, para a industrialização, né?
para comercialização e para produção no campo, tá? São vários fatores envolvidos nas cultivares, né? E eu tenho um destaque especial aqui, por exemplo, para o Embrapa 51. Por que o Embrapa 51 ele é um destaque, pessoal? Eu vou falar um pouquinho dele já já, tá? Mas guardem esse nome, Embrapa 51. Genésio, para que a gente tem tantas cultivares, 12 clones de caju? Precisa mesmo de tudo isso? Porque cada um deles, pessoal, tem uma demanda específica, tá? Uns são melhores para a indústria de suco, outros são melhores para consumo de mesa, outros são melhores para castanha. A polpa, o pseudofruto é pequeno, mas a castanha é boa. Então, depende da demanda de cada agricultor e do mercado, tá? E aí, pessoal, vem um dado bastante interessante. Vou voltar um pouquinho na história recente do nosso estado. Esse gráfico aqui da Agência Nacional de Águas, né, que é a ANA, ele mostra a armazenagem dos reservatórios do Nordeste no período da grande seca que a gente teve bem recente, que foi bem lamuriosa para o nosso povo, né? Notadamente em 2014, 15, 16, 17, 18 e um pouquinho de 19, tá? Então, cada cor dessa representa um ano, cada grupo um estado. O segundo grupo do gráfico aí é o Ceará, né? Vocês percebam que em 2016 e 17, na verdade a gente vem caindo, né? 2014, 22% de armazenagem, 15, 12, 16, 7%, 17, 7%, 18, 11 e aí 19 voltou, tá? Pernambuco segue o mesmo ritmo, Paraíba, Rio Grande do Norte também caiu consideravelmente, apesar de ter índices um pouco maiores do que o Ceará. Mas percebam, pessoal, que assim, ó, a gente chegou a ter 7% de nível de armazenagem de hídrica, né, armazenagem hídrica no nosso estado. Como é que você vai viabilizar a fruticultura, o agro como um todo, se você não tem água, né? Porque na hora do pega para capar, vamos colocar assim, né? Na hora do desespero, pessoal, assim, água para alimentação humana. A planta morre, né? Na pior das hipóteses, também um animal morre. Então, assim, a gente tem que priorizar o consumo humano, a gente não pode perder vidas. E com 7% de capacidade, é um trabalho árduo para você viabilizar a economia, a sobrevivência das pessoas e a sobrevivência da agricultura como um todo, né? E aí eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte. Essa linha amarela é a área colhida de cajueiro comum. Percebam que na época da nossa seca, essa área colhida ela vem caindo constantemente, tá? Ainda é muito utilizado o cajueiro comum, mas ele vem caindo muito no estado. Então, em 2008 a 2017, ele caiu quase 20%, né? Caiu aqui 17%, tá? De relevância, né? Já o cajueiro anão, que é essa linha cinza de baixo, ele chegou a quase 30% de participação. Então, percebam, eu acabei de falar que a gente vinha de anos de seca, 14, 15, 16, 17, 18, que foi aquele gráfico lá. E nesses anos de seca, pessoal, percebam que a área colhida do caju anão, ela cresce muito. Ela dá um salto. De 14 para 15, ela dá um salto de 6%. Né? Na verdade, 6% em relação ao todo. Em relação a si própria, ela pula 30%. Sem água. Você diz, pô, Genésio, mas não é uma fruteira? Eu não mordo aquele negócio, sai suco? Sai. E a quantidade de água caiu. Foi. Como é que consegue isso? Melhoramento genético. Outras tecnologias, obviamente. Mas o melhoramento genético é a base para que isso aconteça. Tá? O nome completo da cultivar inclui a sigla BRS? Sim. BRS é uma sigla para todas as... O João Ricardo está perguntando aqui. BRS é uma sigla padronizada pelo governo brasileiro, tá, João? Para todas as cultivares desenvolvidas pelo Sistema Público de Pesquisa. Então, ela vai ser BRS, tá? É uma abreviação de Brasil, tá? Então, é BRS tal. Então, todas elas vão ser BRS. É tanto que o CCP 76, por exemplo, é antes dessa norma, e CCP significa clone de cajueiro precoce. CCP 76. Tem o Embrapa 51, né? Então, quando não tinha essa normatização, variava muito os nomes. Deixa eu voltar aqui, tá? Ó, vocês vão ver que o Embrapa 51, CCP 76, aí depois normatiza. Aí é BRS 189, 226, 274, 275, por aí vai. Sempre BRS, tá? Deixa eu ver o que mais. O solo pode alterar a estrutura física do cajueiro precoce?
Pode, tá, Hugo? Na verdade, eu não diria tanto o solo. O solo pode sim, mas também a questão nutricional do solo, tá? É uma questão de solo, mas é uma questão também nutricional, uma sub-questão de solo, né? Essa nutrição, ela pode, ela é a base do desenvolvimento de uma planta, né? Assim como os seres humanos também. Então, seres humanos que têm pouco acesso a boa alimentação, eles geralmente vão ficar desnutridos, né? Animais, idem, e plantas também. Então, se o solo está desnutrido, entre aspas, está com problema de nutrição, a planta não consegue captar, ela vai ter um problema de nutrição e vai ter um problema de estrutura, tá? Então, perfeita a sua colocação, realmente tem esse problema sim. Então, voltando, pessoal, ó, a área colhida de castanha de caju no Ceará cresceu. O anão, ele cresceu na seca, né? E aqui é a produção, tá? Então, percebam também esses 4 últimos anos aqui, o anão é o azulzinho. O anão, ele empatou na quantidade produzida, só que ele tem só o quê? 1/3, menos de 1/3 da área de produção. Ou seja, lembra do conceito de produtividade? Produtividade é a produção sobre a área, né? É um indicador. Então, a produtividade do cajueiro anão precoce, na época da seca, ela é mais de 300% acima da produção do cajueiro comum. Tá? Isso faz com que a redução na nossa safra de caju na época, que foi muito grande, ela seja minimizada pelo anão precoce. Mas a gente também só tem 1/3 hoje de anão precoce. Se a gente tivesse toda de anão precoce, a cajucultura com certeza teria ainda muito melhores resultados do que a gente tem hoje. Tá bom? E aí eu falei do Embrapa 51, né, gente? E vocês lembram que Rio Grande do Norte também foi assolado pela seca igual a gente. E, incrivelmente, pessoal, a Embrapa lançou o Embrapa 51, o clone de cajueiro Embrapa 51, na década de 90, tá? E como a cajucultura é árvore, né, assim, você não fica trocando de árvore sempre. Então, só quando você vai abrindo novos cultivos é que você vai usando novas áreas e novos clones, né? Recomenda-se a substituição de tempos em tempos, mas, sei lá, cada 20, 30 anos, né? Bom, e foi o que aconteceu. Os produtores rurais que tinham o cultivo do Embrapa 51, que é esse clone, eles tiveram a produtividade aumentada na seca. Percebam que interessante. Você estava sem água, não vou dizer sem, né, mas assim, a redução muito forte de água, né, que é um bem essencial para qualquer vida, né, humana, animal, microbiológica, e você tem uma espécie vegetal ampliando a sua produtividade na restrição. Aqui na reportagem, não sei se está dando para vocês lerem, mas só para vocês terem uma ideia, nessa época, a produção do Ceará, a produtividade do Ceará, em média, tá? Ela estava em torno de 300, 350 quilos de castanha por hectare. Na média, considerando todos os clones, inclusive o cajueiro comum. No Rio Grande do Norte, na época da seca, quem estava usando o Embrapa 51 chegava a ter 1.000 quilos de castanha por hectare. 300% a mais do que a média do nosso estado, na seca. Isso porque, além de outros fatores, primeiro, pelo uso de uma espécie vegetal melhorada geneticamente, que é um clone, que é uma cultivar, que é o tema da nossa palestra, né? Então, você tem aí o pseudofruto, que é o caju, que a gente chama geralmente de caju, né? Mas o caju é tudo. Então, o pseudofruto, que você tem suco, né? Você tem a castanha, que dá a amêndoa, que a gente come, exporta, enfim, tá? Então, percebam a importância que as cultivares possuem para não só a economia, não só para a pesquisa, mas para a sobrevivência da nossa sociedade, tá bom? Falando um pouquinho de outras espécies, por exemplo, a acerola, né? Vou falar aqui de acerola, a acerola BRS 366, que é a BRS Jaburu. Por que ela é Jaburu? Jaburu é o nome da fazenda onde ela foi desenvolvida, uma fazenda lá em... Eu sempre confundo, pessoal, ela está na divisa de Tianguá com o Bajara. Eu acho que ela fica em Tianguá, tá? Aí me corrijam depois. Então, a fazenda Jaburu, ela fica lá em Tianguá, e a gente desenvolveu essa espécie de acerola, e o principal foco dela é industrialização. Mas a industrialização de suco, não. A industrialização de vitamina C, tá? Ela é um excelente cultivar, que ela dá excelentes índices de vitamina C na fase verde.
Então, ela é colhida verde, que é onde ela tem o maior índice de vitamina C dela, antes do período de maturação, tá? Porque a partir do momento que ela começa a maturar, a vitamina C começa a cair. Então, eles colhem ela verde, processam verde, fazem um suco de acerola verde, né? Extraem a vitamina C, transforma em pó e exporta para o mundo. Quem faz isso lá na Serra Grande, né, ali em Tianguá, é a empresa Nutrilite, que hoje é a empresa que mais produz e comercializa vitamina C no mundo. E uma das fazendas dela está aqui no Ceará, e uma das bases dela é a acerola BRS 366, que a gente desenvolveu em conjunto com eles, né? E hoje ela é indicada, inclusive, para agricultura familiar de forma orgânica, porque a Nutrilite faz questão de trabalhar com produtos orgânicos, porque o produto dela é um produto para um público mais elevado. Ela tem o padrão, mas também tem o mais selecionado, né? E que paga por isso. Então, a Nutrilite faz um consórcio, um convênio com os pequenos produtores rurais ao lado dela, na região. Eles produzem tecnicamente, tecnificado, com apoio da empresa, recebendo consultoria e tudo mais, e a empresa vai lá e compra toda a produção deles, tá? E tá aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, para não dizer que é história de pescador, né? Você entra lá no site da Nutrilite, isso daqui são fotos do site deles, tá? Tá aqui fotos da fazenda, e aí ele coloca aqui, ó, lá em Ubajara, no Brasil, a gente tem lá uma das nossas grandes fazendas que produz vitamina C, que é exportada para o mundo inteiro, a partir de uma cultivar desenvolvida pela Embrapa, que é uma empresa da sociedade brasileira, tá, gente? A gente frisa muito a Embrapa, mas no fundo, a gente está falando que é um orgulho nosso, porque é uma empresa brasileira, uma empresa pública, tá? Que faz pesquisa aplicada e que leva isso para a sociedade. Bom, então deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas aqui. O João, mais uma vez, está perguntando aqui, melhoramento genético e biotecnologia são hoje a forma mais utilizada para a geração de novos cultivares? Perdemos as técnicas manuais como o método de criar novos cultivares, como a enxertia? João, na verdade, o que acontece? A enxertia, ela é uma técnica de propagação, tá? Você pode propagar por enxertia, por estaquia, por semente, né? E algumas outras técnicas de propagação macro. Aí você tem as técnicas de propagação micro, que são as técnicas de cultura de tecido, que são cultivados multiplicados em laboratório, tá? Essas técnicas de propagação, como você colocou, de estaquia, de enxertia, desculpa, são utilizadas no melhoramento genético e na biotecnologia. Então, por exemplo, as cultivares de cajueiro não precoce, todas elas, são não só recomendadas, como extremamente, eu ia dizer recomendadas, mas recomendados, me faltou a palavra, desculpa, que você só trabalhe ela na propagação por enxertia. Porque o cajueiro, ele tem um sistema de propagação que a castanha de uma planta, você sabe quem é a mãe, mas não sabe quem é o pai, né? Porque a propagação é cruzada. E aí você não garante a fidelidade genética daquela planta se você pegar a castanha e plantar. Você vai ter uma árvore? Vai, mas você não vai ter o padrão da cultivar. Então, a gente recomenda fortemente que você só faça a propagação de um produto advindo de melhoramento genético, que é o clone. A propagação desse clone seja por enxertia, tá? E se você está fazendo experimentos, se você é um pesquisador e está fazendo experimentos por enxertia, cruzando, né, variedades diferentes de uma mesma espécie, isso é um melhoramento genético, tá? Você está simplesmente cruzando, é como se você pegasse diferentes raças de animais, né, e cruzasse um com o outro para ver o que é que vai dando ali, e assim vai dando as diferentes adaptações, tá bom? Então, na verdade, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário. Uma precisa da outra, uma não vive sem a outra, tá? Biotecnologia também é um ramo, né? Então, biotecnologia, o melhoramento genético está dentro da biotecnologia e da agronomia, né? Vamos lá, o Anderson Leal. Acredito que a grande diferencial desse tipo de propriedade intelectual, cultivar, foi que a Embrapa, através de seus pesquisadores, né, conseguiram escutar os problemas da comunidade, o que falta para outros países. Exatamente, Anderson, né? O que acontece? Hoje, sempre foi, e ainda é, até hoje,
o nosso maior desafio, eu faço parte de alguns comitês internamente, e quando a gente está avaliando projetos internos, a gente diz assim, vem cá, o pesquisador, quando ele... Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Quando você faz um curso de mestrado, doutorado, você é induzido a avançar na ciência. Então, eles te perguntam assim, vou tomar uma águazinha que senão vai falhar agora. Eles te perguntam assim, Genésio, esse teu projeto de pesquisa aí, para o teu doutorado, o que é que ele avança na ciência? Aí eu vou na ciência, que ela está hoje embasada nos artigos científicos e tudo mais, né? As publicações. Eu digo, ó, hoje a ciência, pelo levantamento que eu fiz, ela tem uma lacuna nesse espaço aqui, e a minha pesquisa vai responder uma questão dentro dessa lacuna da ciência, tá? Ok, é esse o papel de um pesquisador. Você está formando um pesquisador, é isso que ele tem que fazer. Massa. Só que, quando a gente está falando de uma empresa de pesquisa aplicada, eu tenho que trazer resultados para a sociedade. Eu tenho que trazer um resultado que seja científico, pautado na ciência, mas que ele venha atender uma demanda da sociedade específica. Eu não posso gerar um produto e ir atrás do que eu vou fazer com ele. Eu tenho que saber qual é a demanda que eu vou atender. Mesmo que seja uma demanda não identificada pela sociedade, mas pelos pesquisadores, mas que seja uma demanda real. Tá? Então, isso que você falou é super importante, assim, as cultivares, elas só têm sentido, assim como toda propriedade intelectual, todo resultado de propriedade intelectual e industrial, patentes, marcas, né, tá por si só, mas principalmente as patentes, né, as invenções, elas só fazem sentido se elas tiverem uma aplicação, uma aplicabilidade, né? Senão ela fica a ciência pela ciência, tá? E aí você não tem um avanço da sociedade, né? Bom, então, pessoal, falei já um pouco da Embrapa, né? O que é a Embrapa... Deixa eu voltar um pouquinho. Eu falei de cultivares, qual a importância, para que servem, quais são as características, qual a importância das cultivares para a sociedade, para a nossa alimentação, para o agronegócio, geração de emprego, renda, para o PIB, para a nutrição, né? Se deixar, eu falo aqui até 5 horas da tarde. E falei dos exemplos da Embrapa, falei dos exemplos do Ceará, né? Quando você for para o mercado agora, você vai comprar uma maçã, uma manga tome, uma maçã fungi, um melão amarelo, né, que a gente chama assim, ó, aquele japonês que a gente chama de japonês, uma uva Itália, tá? Então, saiba que esse nomezinho que tem depois, uma banana prata, uma banana maçã, uma banana nanica, todas essas são cultivares, tá? São frutos de ciência. E é para isso que as cultivares existem. Então, tá, Genésio, aí como é que eu faço para proteger? Então, vamos finalizar aqui com a parte mais técnica. Alguém me perguntou isso, eu vou voltar aqui um pouquinho. Onde é que eu faço, Genésio, para registrar, cultivar e tal? Ó, gente, vocês conseguem... E eu evitei falar sobre isso aqui, no começo da apresentação, que eu fiquei montando essa apresentação, eu disse, tá, eu vou dizer o passo a passo de como proteger, né? Aí eu comecei a entrar revisar os manuais e tal, eu disse, cara, já tá tudo nos manuais, né? Para o pessoal passar 2 horas da tarde desde sexta-feira a me ouvindo lendo manual, é péssimo, né? Então, assim, o manual tá lá, gente, tá disponível na internet, tá bem simples, assim, bem inteligível, né? Você abre lá, dá uma lida. Então, como achar esses manuais? Eu acho que essa é a pergunta. Você vai na Cultivar Web. Cultivar Web é um sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais conhecido como MAPA. Vocês vão no site do MAPA e colocam lá Cultivar Web, ou põe no buscador Cultivar Web, que vai levar para esse sistema que vocês estão vendo aí na tela. E aí tem as duas abas principais, tá, gente? Ou registro ou proteção. O registro é o Registro Nacional de Cultivares e o proteção é a proteção, o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. Qual a diferença? Registro diz que ela existe, proteção protege, tá? E aí eu vou fazer um parênteses, pessoal. Por exemplo, todos esses cultivares que eu mostrei para vocês de acerola e caju, a gente só registrou, a gente não protegeu. Genésio, quer dizer que o Ceará é o maior estado produtor de caju do Brasil, a gente responde por mais de 67% da produção de caju do Brasil. Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte juntos representam 97% da produção de caju. O Ceará está plantando acerola para vender vitamina C para o mundo. E vocês não protegeram, só registraram.
Por que a gente fez isso, pessoal? Porque essas culturas, elas são culturas de uso, principalmente, por pequenos, né, pela agricultura familiar, perdão, por pequenas propriedades rurais e médias também, mas notadamente pequenas e familiares, e micro, vamos chamar assim, tá? Então, e a nossa região semiárida é uma das regiões mais pobres do Brasil. Não estou aqui dando uma de penoso, não. É a realidade. O nosso DH é baixo. Então, poxa, eu tenho uma planta que ela dá frutos na seca, né? Eu tenho uma população carente por alimentos, carente por tecnologia, por desenvolvimento econômico. Eu, Embrapa, vou ficar cobrando desse pessoal, sabe, assim, um ou outro centavo, não. A gente ganha muito mais no desenvolvimento social, econômico, social e alimentar, né, nutricional. Então, em casos dessas fruteiras, principalmente dessas fruteiras, uma política que a Embrapa tem é de não proteger, ela é de livre multiplicação, tá? O que é que a gente faz? Desenvolve a cultivar, registra e vende as matrizes, né, os meios de propagação para os viveristas credenciados junto ao MAPA, beleza? Esse pessoal, eles são certificados e aprovados pelo MAPA para comercializar, produzir, multiplicar e comercializar os clones, tá? Então, qualquer pessoa chega lá naquele viverista e diz, eu quero aí plantar 5 hectares de cajueira não precoce, eu quero plantar o 76, 189, 226. Você vai lá e compra, como produto de prateleira, tá? Então, por isso que a gente não protege, a gente só registra. Mas quando você vai para grãos, aí a história é outra, né? Porque a gente está falando das grandes commodities. Então, sim, elas são protegidas, sim, e a Embrapa cobra e recebe royalties, sim, para poder que esse royalties sustente um pouco o peso da estrutura, né? Então, assim, também a gente tem que ter alguma fonte de renda, né? Então, é assim que funciona, tá? Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui, porque senão não termino hoje. Então, você entra aqui em registro ou proteção. Eu vou entrar em proteção, tá? Na simulação que eu fiz aqui, obviamente online, aqui tá offline, né? Eu entrei em proteção e eu fui lá procurar, por exemplo, a proteção de espécies de melão, né? Então, eu vou lá aqui, não sei se quem está assistindo pelo celular talvez esteja pequeno, mas tem lá, nome da espécie. Eu botei melão, mandei procurar. Ele me trouxe 10 registros de variedades de melão diferentes. Alguns são registrados pela Embrapa, outros não, né? E eu entrei num deles, tá? Pedi para detalhar. E aí ele me traz toda a ficha técnica daquele melão, o melão Emel 201590, tá? Tem o nome científico, o número do processo, informações técnicas específicas peculiares desse processo. O titular, no caso, é a Embrapa, né? O representante legal, que é a nossa colega da Embrapa, que responde pelos documentos legais, assina as cultivares e o nome dos colegas melhoristas que trabalharam no desenvolvimento dessa cultivar. E se você clicar no arquivo digital, vocês devem ter visto a carta patente, né, nas outras palestras. Essa daqui é como, vamos chamar de carta cultivar, esse não é o termo não, é a certificação mostrando que a cultivar existe, mostrando as características que a diferencia de outras cultivares, tá? O prazo que ela foi desenvolvida, até quando é válido, essas informações. Nesse caso aqui, ela é protegida. Para alguém utilizar essa cultivar, ela tem que pagar, tem que ser feito um contrato com a Embrapa ou com terceiros que são credenciados à Embrapa para utilizar e multiplicar, enfim, né? Pessoal, então é isso, assim, uma breve explanação, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que eu estou inteiramente à disposição para a gente conversar. Deixa eu ver se tem aqui mais algum aqui. Mazé, meu grande abraço a você, Mazé. Obrigado aí pela sua audiência. Mazé, amiga aí de trabalho há um bom tempo. Né? Quem mais? Maria Elisa Martins, muito obrigado. Antônio Laíto Moraes Duarte, muito obrigado pela... Tá aí os meus contatos, tá, gente? Sigam a nossa unidade lá no Instagram, Embrapa Indústria Tropical. Temos também canal no YouTube, no Facebook. Eu só não tem mais no Orkut, porque o Orkut acabou. Mas todo canto você acha a Embrapa, tá bom? Genésio, nós temos algumas perguntinhas que foram enviadas pelo WhatsApp. Acho que o pessoal está meio tímido de perguntar aqui pelo chat. Vamos lá. Ficou com medo de mim. A Patrícia Moreira perguntou assim:
Vi recentemente que a pitaia está sendo cultivada em Juazeiro do Norte. A Embrapa tem algo a ver com isso, uma vez que é uma planta originária de outro país e que está se adequando ao clima do Ceará? Patrícia, né? É. Oi, Patrícia, obrigado pela sua pergunta, tá? Sim, pitaia está sendo multiplicada no Ceará, não só na região de Juazeiro, mas na região ali do Vale do Jaguaribe também, tá? Região ali de Russas, Limoeiro, aquele pedaço ali. Pitaia é uma planta exótica, não é originária do Brasil, né? Mas existem várias plantas que não são originárias do Brasil e são consumidas amplamente, em caso da maçã, uva, melão, né? Laranja. Caju não, caju é uma planta nativa. E a Embrapa não tem. Vamos lá, qualquer agricultor é livre para fazer a opção comercial que ele quiser, né? Esse cultivo específico a gente não incentivou, mas hoje nós já temos trabalho de pesquisa de cultivo de pitaia, mas a gente também está trabalhando especificamente no processamento da pitaia. Hoje a gente tem alguns trabalhos iniciais, a gente está destrinchando a pitaia quimicamente, né? Vendo quais são os elementos, macro e microelementos dela, que a gente pode utilizar de forma no processamento, tanto para alimento como para cosméticos e outros produtos, e vendo o que a gente pode extrair da pitaia. Por quê? A pitaia, apesar de não ser brasileira, como você muito bem colocou, ela é uma cactácea. E como cactácea, todo mundo sabe, a demanda de água dela é baixíssima. E o nosso estado é um semiárido, e a gente tem pouca oportunidade de lençóis freáticos e de oferta hídrica. Então, se a gente consegue incentivar a cultura de espécies vegetais que demandem pouca água, você consegue ampliar a base de produtores e aumentar o rendimento deles, tá? O rendimento econômico, né? E aí você melhora a condição socioeconômica da população. E a gente, de repente, pode estar exportando aí um produto excelente made in Ceará. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente está falando de recursos hídricos, né? Um coqueiro, uma planta de coco, comercialmente falando, ela demanda 200 litros de água por dia. Um coqueiro. A gente, ser humano, o pessoal pede para a gente tomar 2 litros, né? Quando a gente está fazendo palestra assim, a gente toma mais. A gente toma 2. Mas o coqueiro é 200. A bananeira, são 300 litros de água por dia, por planta. Então, é uma demanda hídrica muito forte, muito intensa. O nosso estado chega uma hora que ele entra em colapso, ele começa a entrar em gargalo. Então, a gente tem que também incentivar, assim como o cajueiro, né? A gente tem que incentivar outras culturas que não tenham tanta necessidade hídrica, mas que tenham um bom apelo mercadológico e econômico também. Ok, nós temos outra pergunta. Acho que sim, né? Da Maria Andrade. Como a tecnologia desenvolvida na Embrapa chega na minha mesa? Para quem é a Embrapa transfere ou vende a tecnologia, tendo em vista que não é missão da Embrapa plantar e comercializar as variações? Eu me esqueci do nome dela. Maria Andrade. Maria, obrigado pela sua pergunta, viu? Como é que a tecnologia da Embrapa chega na sua mesa? Basta ir no supermercado, tá? Qualquer supermercado, feira livre que você for, alguma coisa da Embrapa, tá? E como é que a gente faz isso, né? Você falou muito bem, a Embrapa não produz nada comercialmente. É tanto que hoje, se você, às vezes até eu tenho amigos assim, né, que dizem assim, rapaz, Genésio, me arranja umas mudas lá de caju e tal. Eu disse, cara, não é assim, né? Não é me arranja umas mudas, né? Muda é um produto, tem nota fiscal, tem tudo. A Embrapa, ela já comercializou mudas, hoje a nossa unidade não comercializa mais. Por quê? Exatamente por esse motivo que você falou. Nós somos uma empresa pública federal de pesquisa, né? Então, essas palavras, público, federal e pesquisa, elas trazem consigo um arcabouço estrutural completamente diferente de uma empresa de varejo comercial. Então, você querer transformar essa estrutura numa estrutura de varejo comercial, ela vai ficar uma estrutura pesada, lenta, cara, obsoleta e não vai atender a demanda da sociedade. E aí eu vou ter 2 problemas. Eu vou perder eficiência de pesquisa e vou ser um péssimo varejista comercial. Então, como é que a gente faz? Eu vou te dar um exemplo aqui da cajucultura. A gente disponibiliza os garfos. Os garfos
aqueles ramos do cajueiro, né, onde está sendo aflorada, eu disponibilizo os garfos produtivos para que viveristas, eu faço um edital público, né, tenho lá as minhas condições, pessoas se credenciam, e eu digo o preço, a pessoa vai lá e compra os garfos, e ele multiplica esses garfos, e aí ele vende, ele é certificado pelo MAPA, autorizado pelo Ministério da Agricultura para ter essa atividade comercial, aí é o MAPA que fiscaliza, não é a Embrapa, e ele produz, tá? Aí beleza, ele produz e vende a muda de cajueiro, legal. Aí o seu José, que é um fazendeiro, compra essas mudas, ele compra as mudas e planta na fazenda dele. A muda cresce, é uma árvore e dá fruto. Esse fruto é comercializado para Ceasa, vai para o mercado, chega na sua casa. É assim que chega, tá? Eu falei de caju, mas aí você multiplica isso para tudo que é espécie vegetal que você consome aí, e animal também. Certo. Genésio, o pessoal está perguntando também se você vai disponibilizar os slides, para que a gente possa estar enviando a eles por e-mail. Posso. A gente nem tinha falado sobre isso, mas posso, tranquilo. Ok. Eu posso gerar um arquivozinho e te passo. Tá, ok. Temos outra pergunta. Para fazer uma cultivar, eu preciso de autorização para acessar o patrimônio genético do Brasil? Raul Monte. Raul, muito obrigado pela sua pergunta. Se você for trabalhar com uma espécie nativa, hoje o governo brasileiro tem uma legislação específica apropriada, tá, para acesso de recurso genético nativo. Por exemplo, o cajueiro. O cajueiro é uma espécie nativa do Brasil. Então, para que você possa trabalhar com cajueiro, você precisa de uma autorização do Cisbio e CNBio, tá? Do Cisgen. O Cisgen é o sistema que faz isso. Tá? Então, você vai ter, se você for fazer coleta, você vai ter que pedir autorização no IBAMA, se for uma coleta nativa de uma espécie extrativista. Enfim, você tem que entrar no Cisbio, Cisgen, e verificar lá quais são as espécies, quais são as documentações necessárias para isso. Se não for nativa, se for exótica, tá? Aí você é livre para trabalhar com ela sem problema algum. Exemplo da pitaia, que acho que Patrícia é o nome dela, que ela falou aí, pitaia. Mas pitaia é bem exótico, né? Vamos falar aí de maçã, uva, melão, abacaxi, tá? Você consegue trabalhar assim sem pedir autorização. Ok. Genésio, tem a Catarina está perguntando novamente aqui. Existe algum aspecto legal no Brasil sobre a produção, comercialização e uso de sementes? Se não me engano, você falou sobre isso, uma lei, né, no início? Tem. Então, tem a lei de Registro Nacional de Cultivares e o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. E aí, quando você fala de proteção de cultivares, ele tem um arcabouço legal específico, lá no slide que eu mostrei, tinha lá embaixo, tinha uma legislação, tá? Deixa eu só abrir aqui, que eu estou com o meu no paralelo aberto, até para ela ficar com o número aí. Compartilhe de novo a sua tela? Não, precisa não. Tem que abrir lá, tá? Tem que abrir a proteção de cultivares. Eles têm lá o normativo legal. Pensei que estava aqui, mas está não. E aí ele tem todos as normas, direitos e deveres para que você trabalhe com cultivares protegidas. Tá? Cultivares protegidas, sim, você tem que ter cuidado na hora de comercializar, produzir, tá? Tem que ver se ainda está vigente a proteção dela e pagar os devidos direitos a quem de direito, né? Isso mesmo. No Genésio, temos muitas pessoas aqui dando parabéns para agradecer aqui o Hugo aqui no YouTube. Obrigado, Hugo, Maxwell, Ricardo. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos Eu que agradeço. Pelas perguntas, gente. É muito importante essa interação, né? Que vocês tragam as suas dúvidas. Genésio, eu acho que não temos mais perguntas por hoje, né? Por conta que daqui a pouco, gente, fique atentos que às 16 horas vocês vão ver os palestra muito melhor do que a minha, ó. É a mesma coisa, gente, de mesmo nível, tá? Vocês vão ver a case de sucesso da UES com a ACP, vocês vão ver um pouco sobre a Incuba UES, porque o que a gente fala a Mariana. Muito aqui, isso mesmo, NIT e Incuba UES. O que a Incuba UES faz, né? O NIT, vocês sabem que trabalha com as proteções intelectuais da UES. E o que a Incuba UES pode fazer por vocês, né? Então, assistam. Temos também o Frank da UFMG. Logo, mais cedo nisso, o professor Samuel falou que a UFMG é uma universidade muito importante quando se fala também de empreendedorismo e inovação, certo?
Então, Genésio, mais uma vez, em nome da UES do NIT, queremos agradecer essa parceria. O nosso evento, gente, será anual, então eu creio que teremos o Genésio ainda por muitos anos aqui, a gente aperreando um pouco o Genésio para estar participando dos nossos eventos. Eu tenho que renovar as piadas, né? Porque senão todo mundo, o pessoal não aguenta mais. Mas a história tem que ser outra. Então, gente, muito obrigada por estarem assistindo e boa tarde a todos. Obrigada, Genésio. Obrigado, pessoal.